O advento da internet hoje, a gente vê muito coach dando aula aí na internet e a referência da molecada é aquele cara da internet com 3 milhões de seguidores. 3 milhões de que seguidores. ele nunca viu na vida, mas viu na internet, intensamente. O pastor para ele já não é mais suficiente. E eu vou dizer uma coisa, vou usar a Bíblia, porque aqui a gente vai usar a Bíblia, meu camarada. Aqui a gente vai usar a Bíblia, tá bom? Vou dizer uma coisa para vocês. Os caras falam bem, mas o problema é o princípio que eles usam. Na verdade, na maioria das vezes os coaches usam princípios filosóficos, não teológicos. Então é aquela mensagem que alcança o nosso sentimento, mas não muda e transforma a nossa alma. É uma mensagem almática, de emocionalismo e tal. Que, enfim... deixa eu te dar um exemplo muito prático sobre isso. Eliseu pegou o bordão, deu na mão de Geazi e mandou ele ressuscitar o filho da menina, da mulher. E Eliseu chega e manda ele ressuscitar, e o cara pega o bordão, e ele vai lá, tenta, o negócio não funciona, ok? E ele volta dizendo, como é que é? O menino ressuscitou? Não ressuscitou não. Eu usei o bordão, eu cuspi, eu passei o paletó, fiz um montão de coisa, não funcionou. Mas por que não funcionou na mão de Geazi? Porque na realidade Geazi só tinha informação, ele não tinha revelação. Meu Deus. Então tem muita gente que só tem informação, mas não tem o rema, não tem a revelação. E o que muda, decodifica o nosso interior, não é só a informação. Não adianta eu falar de tudo que a filosofia me diz se eu não tenho aquilo que transforma. Então esses caras esses caras estão ricos, né, irmão? Tem muita gente rica, que vendem curso por aí, que só enriquece quem vende o curso e quem compra... dá um glória. Meu Deus, forte Brasil. E é principalmente isso que a gente vem falando aqui, tocando. O povo perece, minha opinião, por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra. Né? Porque o coach, ele arrasta pra cima. Aí, te dá uma motivacional, arrasta pra cima. Compra esse curso aí. Isso deflagra a carência das pessoas hoje em dia. As pessoas estão carentes. É verdade. A gente tem... aproximadamente 7 bilhões de seres humanos na Terra, as pessoas estão sozinhas, cara, carentes. Aí chega um cara com uma chave motivacional que transforma a vida dela da noite por dia, o cara vai lá e compra. Enfim, e as pessoas continuam vivendo as mesmas coisas, porque a Bíblia, para essa geração, não é mais o suficiente. Meu Deus. Não é mais, cara. Eu sou uma pessoa, sou um ativista da Bíblia. Eu sou um apologeta, eu amo isso. A Bíblia, para a nossa geração, já não é o suficiente. Por isso que a gente cria aquilo que Deus proibiu no Velho Testamento. Os bezerros de ouro, os nossos os ídolos, aquelas... tal, quantos seguidores a gente chama. Isso é muito para líder de jovem. Você que é líder... Perdão, você que é líder de jovem, você não tem que chamar uma pessoa pelo número de seguidor que ela tem. Você tem que chamar a pessoa pelo nível profético que ela exerce. Porque às vezes o cara vai lá, tem um montão de seguidor, mas não tem pastor, não tem líder, não é discipulado. Tem uma história que é uma história que a gente tem dificuldade de entender se aquilo é verdade ou mentira. Isso prejudica o seu grupo, isso prejudica seus liderados, isso prejudica a juventude da igreja. E a gente está construindo esse tipo de gente aí. Infelizmente, pastor. Meu Deus, é forte Brasil. E aí, pastorzão? Show de bola, hein? Só informação importante. Começamos a 220. 220 km por hora. A internet, eu vou perguntar ele primeiro aqui. Vem comigo. Deu voz a muita gente que não deveria, a internet? Muita gente que não deveria, principalmente eu. Muita gente desequilibrada, muita gente que não tem informação. A internet, na realidade, ela deveria ser e pode ser, como é, em alguns casos, uma ferramenta de Deus. Mas, enfim, tem aí, você vai no TikTok... Pode falar TikTok? Já falei. Pode falar à vontade. Você vai no TikTok, tem um montão de gente lá falando um montão de besteira. Um tá lá falando que Jesus não ressuscitou. É verdade. Aí tem um outro lá que você vira a página, tem um cara falando em línguas lá. E vira a página, tem uma mulher defendendo, como crente, defendendo aborto. Enfim, isso antigamente era difícil. Eu sou de uma época... Eu vou usar a minha classe de pregador. Que quando você ia pregar numa igreja, você não tinha internet, não tinha mídia. Isso. Então como é que você era convidado para ir em uma outra igreja? Por aquilo que Deus fazia, cara. E aí tinha um departamento lá, ligava para você, e o pastor da igreja, ele tinha o cuidado e o zelo de ligar para o seu pastor. Pegar referência. Amém ou não amém? Amém. Ligar para o teu pastor para saber de você, para saber se você estava apto a pregar lá. Então a gente passava pelo crivo, não só do líder, mas o crivo do pastor da igreja. Então a gente ia lá com carta, ou a gente ia lá com a liberação do pastor, porque já tinha ligado para o pastor. Enfim, mas hoje já não tem mais essa peneira. Hoje não existe mais. Isso vai mais pela internet. A internet deu voz
há muito idiota. Meu Deus. Eu queria saber dessa geração, pastor.